que é o medo, e mais especificamente o medo de falar em público. Então vem comigo, porque eu vou te mostrar o que é o medo de falar em público, como que esse medo funciona, a gente vai entender com profundidade tudo sobre esse medo, e eu vou te mostrar como é que a gente pode realmente ser capaz de vencer esse medo através da autocoragem. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio inédito aqui no podcast Autocoragem. Muito prazer, meu nome é Vitor Coach. Bom, aqui no podcast Autocoragem eu falo com você eu ensino para você os princípios, as técnicas, as ferramentas, as táticas para que você possa ter autocoragem. A autocoragem é a capacidade que uma pessoa tem de vencer os seus maiores medos. E o tema de hoje, por falar em maior medo, né? E o tema de hoje, ele é focado exclusivamente no medo de falar em público. Realmente, a gente vai entender com profundidade sobre esse medo. Autocoragem, como vencer o medo de falar em público. Bom, é muito até engraçado, é até paradoxal, porque quando eu era criança eu tinha medo de falar em público. Quando eu era garoto eu tinha medo de falar em público, e hoje o que eu faço é ajudar as pessoas para que elas possam vencer os seus medos. Inclusive, um dos grandes medos que as pessoas elas procuram ajuda para poder vencer esse medo é justamente o medo de falar em público. Hoje em dia, quando eu abro caixinha de perguntas lá no Instagram Vitor Coach, a pergunta que eu mais recebo sobre relacionada a medo é sempre voltada para o medo de falar em público. Vitor, como é que eu venço o medo de falar em público? Vitor, o que eu posso fazer? Porque eu estou muito ansioso, eu estou com muito medo na hora que eu for fazer essa apresentação em público. E várias outras perguntas voltadas para justamente esse medo de falar em público. Eu falei, por que a gente não faz um podcast? Por que a gente não faz um podcast exclusivo justamente para poder falar sobre esse medo que tem prejudicado a vida das pessoas? Porque se você não vence esse medo de falar em público, com certeza, em um primeiro momento, você vai perder na sua vida grandes oportunidades, porque grandes oportunidades aparecem muitas vezes quando a gente vai falar em público. Muitas pessoas conseguem realmente conhecer a gente, conhecer o nosso trabalho, conhecer o nosso projeto, conhecer quem a gente é através de um seminário, através de uma apresentação em público. E às vezes a gente não faz uma apresentação, às vezes a gente não fala em público porque a gente tem medo. Ou muitas vezes, quando a gente tenta vencer esse medo e a gente vai falar em público, a gente não consegue falar em público com a nossa melhor performance, com a nossa alta performance. Então a gente tende muitas vezes a ter uma comunicação um pouco mais medíocre quando a gente vai falar em público. Não significa que o nosso conhecimento sobre o assunto seja medíocre. Não significa que o nosso domínio sobre o assunto seja medíocre. Só significa que, pelo fato de nós estarmos com medo, a gente não consegue se comunicar muito bem e passar e transmitir realmente aquela informação da melhor forma possível para as pessoas que estão realmente acompanhando o nosso seminário, a nossa apresentação, aquela palestra que a gente está falando em público, ou simplesmente uma apresentação que nós estamos fazendo. E tudo isso acontece porque nós temos medo. E o medo de falar em público, ele prejudica muitas vezes você de crescer na sua carreira profissional, de colher bons resultados profissionais, de ter mais recursos, de muitas vezes ter um resultado financeiro um pouco melhor, de dar um conforto melhor para a família, de poder alcançar outros objetivos, porque justamente você está com medo de falar em público. Então não tinha como eu não realmente fazer um episódio dedicado justamente ao medo de falar em público, o medo dos medos. Inclusive, tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos há alguns anos atrás que mostrou que um dos maiores medos que as pessoas que moram nos Estados Unidos, um dos maiores medos que elas têm, uma das maiores fobias que elas têm é justamente essa, o medo de falar em público. E isso é muito interessante pelo seguinte, porque a gente vive com tantos outros estímulos que poderiam nos causar tanto medo,
e a gente foca diretamente no medo de falar em público. De falar em público. Então esse medo é um medo muito comum. Se você sente o medo de falar em público, não se preocupe, porque você não está sozinho com esse medo, tá certo? Inclusive quando eu era criança, eu era garoto, por volta aí de cerca de 7, 8 anos de idade, um dos medos que eu tinha que era muito comum era o medo de falar em público. Então, eu corria de apresentações em públicos no colégio, na escola. Eu falava em público justamente porque muitas vezes eu era forçado, digamos assim, né, porque eu precisava, né, de nota e tal, então eu falava em público justamente, então eu tinha que tentar vencer um pouco aquele medo. Mas eu sentia que toda vez que eu ia falar em público, parecia que as pessoas riam de mim, parecia que os colegas riam de mim, parecia que as pessoas elas ficavam cochichando sobre o que eu estava falando em público. Então eu me sentia muito incomodado, eu me sentia profundamente frustrado quando eu ia falar em público. Então o que acontece? Como eu tinha essa experiência negativa quando eu ia falar em público, então como eu não queria sentir esse tipo de experiência negativa, eu justamente procurava me esquivar de falar em público. Então o que eu fazia? Eu evitava falar em público. Só que muitas vezes parece que quanto mais a gente tenta fugir de algo, mais parece que a vida quer que a gente passe por certas experiências para que nós possamos vencer os nossos medos. Parece que quanto mais a gente quer estar na nossa zona de conforto, parece que mais a vida, parece que mais as pessoas querem trazer oportunidades para que a gente possa passar por certas experiências para que nós possamos vencer os nossos medos. E é isso que acontecia muito. Surgia muitas apresentações, surgia às vezes pequenos seminários, apresentações de trabalho, atividades que envolvia os pais e as pessoas da escola. Na catequese também, muitas vezes surgia convites para que fôssemos lá na frente, né, no altar, na igreja, para poder ajudar a levar oferendas e por aí vai. Então, era muito comum esses tipos de situações aparecerem justamente porque eu tinha medo de falar em público. Levei então esse medo de falar em público até a minha adolescência. E na minha adolescência eu continuei sofrendo pelo medo de falar em público. Confesso para você que na adolescência esse medo parece que diminuiu um pouco de tamanho. Se quando eu era criança esse medo parecia quase uma fobia, quase um medo, um bicho de 7 cabeças, na adolescência ele se tornou somente um grande medo. Não era necessariamente uma fobia quando eu ia falar em público, mas eu ainda sentia o medo de falar em público. Aquele medo se manifestava em mim e eu ficava completamente paralisado. Muitas vezes me dava um branco quando eu ia falar em público, muitas vezes as palavras fugiam do meu pensamento e olha que eu dominava muitas vezes determinados assuntos. E tudo isso acontece porque a gente sente medo. E eu sentia medo. Eu sentia medo também, só que o que acontece? Eu perdi na minha adolescência muitas oportunidades porque eu sentia medo de falar em público. Havia sim grupos de pessoas que aparentemente seriam pessoas bacanas, pessoas interessantes, para fazer novos amigos. E muitas vezes eu não me aproximava daquele grupo por medo de falar para aquele grupo. E também, intensificando um pouco esse medo de falar em público, medo de ser rejeitado por aquele grupo, medo de ser julgado por aquele grupo. Inclusive, outros medos são interligados ao medo de falar em público, como, por exemplo, o medo do julgamento alheio, o medo da rejeição, o medo do sofrimento e vários outros medos que eu sentia também. Talvez isso que eu passei seja a mesma coisa que você esteja passando nesse momento. Ou que às vezes você já passou, ou que às vezes você está superando esse medo aos poucos. Ou que você ainda continue sentindo medo
de falar em público e esse medo esteja te afetando. Mas a verdade é que é o seguinte: quando eu era criança, os meus colegas de turma riam de mim quando eu falava em público. Não era todos, mas a maioria ria de mim. Eles riram de mim, mas hoje eles não riem mais. Muitos, inclusive, me acompanham nas redes sociais. Muitos, inclusive, me cumprimentam. Muitos, inclusive, faz questão de me acompanhar, faz questão de me fazer perguntas sobre essas questões voltadas para o medo, para que nós possamos lidar e trabalhar com isso. O fato é que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai ganhando conhecimento, e a gente vai aprendendo. E assim a gente consegue ter a capacidade de vencer os nossos medos. Bom, mas antes da gente realmente entender como é que nós podemos ver formas de vencer o medo de falar em público, primeiramente eu acho que é bem interessante a gente compreender como é que o medo de falar em público ele funciona. E por que nós temos tanto medo, muitas vezes, de falarmos em público, ou que significa se expor para outras pessoas. O que é medo? Bom, o medo ele é uma emoção, só que para isso a gente vai ter que entender então o que é uma emoção. Bom, imagine que você seja uma pessoa que todos os dias você gosta de acordar cedo. Você acorda cedo todos os dias, 6 horas da manhã, o seu celular desperta, você está até acostumado de levantar todos os dias naquele mesmo horário, incluindo sábado e domingo. Então, em um belo domingo, você então resolve levantar às 6 horas da manhã para você poder fazer a sua caminhada matinal. Então você levanta às 6 horas, desliga o despertador, joga uma água no rosto ali, escova os dentes, troca de roupa, coloca uma roupa mais leve no corpo para você poder caminhar, coloca o seu tênis, pega o seu celular, coloca uma música, um fone de ouvido e vai e sai para você poder fazer sua caminhada. Você desce as escadas do seu apartamento, fecha o portão e sai para você poder caminhar. Igual normalmente você faz. Você normalmente coloca um temporizador no seu celular de 30 minutos, que é o tempo para você poder rodar ali o quarteirão ali do bairro onde você reside, onde você mora. Então você pega e você vai fazer sua caminhada ouvindo a sua música. E quando você está voltando para a sua casa, você está bem próximo da sua casa, surge na sua frente um cão feroz. O seu sentido visual vê aquele cão feroz. E o cão, aquele momento, os seus olhos registraram, na verdade quem registrou realmente, os olhos simplesmente veem, mas quem registra a informação é realmente o nosso cérebro. Ele pega então aquela informação que é cão feroz. Registrando aquela informação, ele consegue perceber que aquele cão é realmente um pitbull e que você pode morder e que aquele cão pode sim te morder, pode te atacar e pior ainda, você pode sair muito machucado daquela situação se aquele cão resolve se aproximar de você. E aquele cão está na sua frente, está rosnando para o seu lado. Você então fica paralisado. E o que acontece no seu organismo nesse momento quando o seu cérebro, os seus olhos veem aquele cão e o seu cérebro registra a informação cão feroz? Assim, a partir do momento em que você viu o cão, milésimos de segundos, não conclui nem um segundo, segundo os estudos, meio segundo é o tempo para que o seu cérebro acabe recrutando o seu corpo inteiro, fisiologicamente falando agora, para uma série de micro e macro mudanças. Então várias alterações vão acontecer no seu corpo, no seu sistema digestivo, por exemplo. Por exemplo, algumas alterações que vão acontecer no seu corpo. A sua pupila vai dilatar, ou seja, você
para que você possa ver mais luz, mais enxergar de uma forma mais nítida, mais clara. A sua boca vai secar, é muito comum da boca secar. O seu coração vai disparar, ou seja, ele vai acelerar. O seu sangue vai bombear o sangue de uma forma um pouco mais rápida também. O sangue vai ser redirecionado de regiões do seu corpo que não são tão importantes, pelo menos que não são tão importantes segundo o seu próprio organismo, né? Então, o sangue vai ser redirecionado de alguma área do seu corpo, né, de alguma parte do seu corpo, para ser redirecionada para outras áreas que precisam mais de sangue, como, por exemplo, grandes músculos, por causa de você correr rápido, se for realmente a necessidade, se for necessário, mas o seu corpo já faz isso. O seu intestino, ele para de peristaltar, e outras regiões do seu corpo também sofrem várias alterações fisiológicas e que você muitas vezes não tem nem consciência que isso acontece com você. Se você entendeu essa orquestra fisiológica que eu acabei de apresentar aqui para você, todas essas alterações e muito mais, você entendeu o que é uma emoção. A emoção então, ela é toda essa alteração fisiológica que é recrutada pelo nosso cérebro. Então, o nosso cérebro é que é o líder, o nosso cérebro é que recruta o nosso corpo inteiro para essas alterações. Nossos sentidos, no caso, ele percebe algo que pode ser perigoso ou que pode ser ameaçador para a nossa vida, e aí acontece toda essa alteração no nosso organismo. E essa emoção que eu acabei de compartilhar aqui com você, que eu acabei de dividir com você, foi a emoção do medo. O medo acontece todo esse processo, toda essa alteração, certo? Porque quando você vê o cão feroz na sua frente, um cão raivoso na sua frente, é automático. É automático que todas essas alterações vão acontecer no seu organismo. E a emoção, pelo fato da emoção ser algo instintivo, ela quer que o objetivo da emoção é somente um. E o objetivo que a emoção ela quer de você é que você tome uma ação. O único objetivo da emoção é fazer com que você tome uma ação. E essa ação pode ser luta ou pode ser fuga. Ou seja, pode ser você lutar com aquele cão, que eu acredito que não é o que você vai fazer, ou pode ser simplesmente fugir daquele lugar, daquele ambiente, porque realmente você pode sair muito mais machucado do que se você lutar com aquele cão. O objetivo da emoção, então, é nos proteger? Sim, exatamente. A emoção ela é algo instintivo que tem como objetivo nos proteger. Porque os objetivos do instinto no ser humano é a sobrevivência e a reprodução. Ou seja, é a espécie continuar sobrevivendo e continuar se reproduzindo para que a espécie nunca acabe. Então, por isso que existe a emoção. Justamente para o quê? Para nos proteger. E a emoção mais importante é a emoção do medo. E lógico que eu também não vou desmerecer de forma alguma, em hipótese alguma, eu vou desmerecer as outras emoções que nós sentimos durante o nosso dia a dia. Eu jamais vou querer desmerecer essas emoções. Só que o medo ele é uma emoção muito forte, porque o objetivo dela é nos proteger realmente. Percebe? O medo ele é muito... A emoção ela é algo automático, só que aparentemente o medo ela é uma emoção mais automática do que as outras. Então nós temos, o medo ele está entre as emoções universais e ele é uma emoção muito importante que aparentemente todo ser humano sente, o medo. As únicas pessoas que não sentem medo, primeiro, são crianças,
dependendo, claro, da faixa etária de idade. Então, crianças, aparentemente, elas estão aprendendo ainda a sentir medo. Não é exatamente que elas estão aprendendo a sentir medo. Elas estão aprendendo a perceber o que é perigoso e o que é ameaçador para a vida delas. Então elas aprendem isso com os pais, né? Aprendem isso com os colegas, aprendem isso com as pessoas, elas aprendem isso através de um conhecimento que ela absorve, ela aprende isso também através de experiência, que muitas vezes ela não quer repetir novamente. E aí tudo isso gera para ela medo. Então a criança, no processo da criança, ela está aprendendo ainda a sentir medo no processo de desenvolvimento, quando ela está descobrindo o mundo, ela também vai aprendendo a sentir medo. Inclusive foi feito um episódio aqui no podcast Autocoragem justamente sobre isso, justamente sobre aprendizagem, realmente como que nós podemos aprender, como que nós aprendemos a sentir medo e as 3 formas que nós aprendemos realmente a perceber o que é perigoso e o que é ameaçador. Para você poder assistir esse episódio assim que você sair aqui desse, você pode ir lá no canal do YouTube Vitor Coach Playlist, tem uma playlist lá no YouTube escrito podcast Autocoragem. É o 2º episódio, se eu não estou enganado, mas só você pesquisar lá que você vai conseguir encontrar a aprendizagem, tá certo? As emoções universais são medo, raiva, tristeza, nojo, medo, alegria e felicidade. Essas são as emoções universais. Claro, nós tendemos a sentir outras emoções também, só que essas outras emoções que nós podemos sentir, elas são consideradas como emoções secundárias, ou seja, que podem variar de pessoa para pessoa, que podem variar de cultura para cultura. E a emoção é algo muito, muito instável, ou seja, uma hora a gente pode estar muito feliz, outra hora a gente pode estar triste. Por quê? Porque muitos estímulos ao longo do nosso dia a dia, muitos acontecimentos, muitas situações, muitas pessoas, e tudo isso vai mudando o nosso humor, vai alterando as nossas emoções também. E muitas pessoas ficam por muito tempo consumidas por uma emoção. E dentre essas emoções, elas têm como objetivo nos proteger. E com medo não é diferente. O medo tem como objetivo nos proteger contra perigos e ameaças. E o medo de falar em público? Já que a gente já entendeu o que é uma emoção, a gente já entendeu o que é medo, muitas pessoas elas enxergam o medo como algo extremamente negativo, sabe? Como algo... enxergam o medo como se ele fosse o inimigo da pessoa. Só que o medo, na verdade, ele não é. É totalmente o contrário. O medo, ele é nosso amigo. O objetivo do medo é nos proteger. Imagina só se nós não sentíssemos medo ao longo do nosso dia a dia. Se a gente não sentisse medo, a gente estaria em um prédio bem alto e talvez a gente até pularia daquele prédio. Já que a gente não sente medo, vamos pular. A gente não ia perceber o que é perigoso e o que é ameaçador se a gente não sentisse medo. Se a gente não sentisse medo, a gente não andaria pelo passeio na rua, a gente andaria pelo meio da rua. E não faria muito sentido também, né? A gente não percebeu o que é perigoso. Olha que estranho. Então, com certeza, a gente ou viveria uma vida sempre correndo muitos riscos de morrer, ou realmente sofrendo muitas lesões, muitos acidentes, ou pior ainda, com certeza a gente iria morrer realmente, porque a gente não iria perceber o que é perigoso e o que é ameaçador para a nossa vida. E muitas vezes o medo ele é acionado em nós, e assim, o problema dele é que ele é muito... O único problema do medo não é que ele é o lado negativo dele, mas é que ele é super protetor demais.
Então, como eu te disse, o medo ele é importante. O medo ele é essencial para a nossa vida. É muito importante a gente reconhecer que nós temos medo. Só que, por muitas vezes, o medo ele é super protetor demais. Ele quer nos proteger demais e é aí que vem um problema. O problema é que muitas vezes o medo ele impede a gente de agir, de tomar ação. Porque muitas pessoas ficam paralisadas quando elas sentem medo. É muitas vezes o medo que faz uma pessoa estar em uma relação amorosa, essa pessoa está sendo um relacionamento completamente abusivo, essa pessoa está em um relacionamento completamente abusivo e por medo essa pessoa não sai daquele relacionamento. Ela está acostumada a viver daquela forma e ela está dentro daquele relacionamento. Um relacionamento que para ela não é um relacionamento onde não tem mais respeito mútuo, não tem mais amor, não tem mais felicidade. Aquela pessoa não está satisfeita naquela relação, mas ela está ali porque ela tem medo. Ela tem medo do que vai acontecer quando, se ela terminar aquela relação com aquela pessoa, ela tem medo do que vai acontecer depois. Então isso é muito triste, porque olha só, o medo ele é tão forte que faz com que as pessoas... O medo ele impede que outra emoção positiva, o medo ele impede que a gente sinta outras emoções positivas, como por exemplo a felicidade, como por exemplo a alegria, e por aí vai. Então o medo ele é muito poderoso, muito forte. Entretanto, tem momentos que o medo ele nos atrapalha muito, como esse exemplo que eu acabei de te mostrar aí. Então é muito importante que a gente entenda e saiba trabalhar esses medos que nós sentimos que sabotam a nossa vida. E muitas vezes nós sentimos o medo de falar em público. O medo de falar em público, ele é um tipo de medo que, primeiro, não é incomum as pessoas terem esse tipo de medo. Bem pelo contrário, é muito comum a gente sentir esse tipo de medo. E eu acredito que a cada 10 pessoas, 2 vão estar mais suscetíveis ou para poder falar em público. As outras 8 com certeza vão ter o medo de falar em público e que não, pelo amor de Deus, eu não falo em público. Não, deixa eu aqui quietinho no meu canto. Então, assim, por que nós temos medo de falar em público? Bom, na verdade nós temos medo de falar em público porque por vários motivos, né? Vários motivos podem ocasionar, mas alguns desses motivos, o primeiro motivo muito evidente é que essa pessoa já teve uma experiência negativa do passado dela quando ela foi falar em público. Então, quando a pessoa ela era criança, por algum motivo ou outro, ela foi falar em público e ela teve uma experiência muito, mas muito negativa. As pessoas riram dela, as pessoas caçoaram dela. E desde aquele dia que as pessoas riram dela, que as pessoas caçoaram dela, essa criança nunca mais decidiu que queria falar em público. Toda vez que ela ia falar em público, ela tinha um certo medo, ela tinha um certo receio, porque ela não queria sentir de novo aquelas emoções negativas que ela sentiu no passado. Então meio que ela criou uma resistência para não falar em público novamente. Porque ela percebe que falar em público causa para ela algum tipo de dor. Eu te disse que o medo ele é algo que ele quer nos proteger contra perigos e ameaças, certo? E esse perigo e essa ameaça, no ponto de vista dessa criança, esse perigo não precisa ser necessariamente físico. Ou seja, não necessariamente algo precisa ser perigoso para nós fisicamente, fisiologicamente, ou ameaça a nossa vida, a nossa sobrevivência. Mas tem tipos de medo que podem afetar realmente as nossas emoções. Podem nos causar algum tipo de dor emocional. Algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento emocional e é que essas emoções podem nos causar. E com relação a esse tipo de medo não é diferente. Esse medo de falar em público
é um tipo de medo que ele não nos causa algum tipo de dor física, certo? Dor física, o medo de falar em público, ele não vai nos causar dor física. Ou seja, não é perigoso falar em público fisicamente. Não é ameaçador falar em público fisicamente, né? A gente não vai sofrer alguma lesão se a gente for falar em público, né? Claro, pode haver algum tipo de situação, mas isso é raro, é escasso, é mais difícil de acontecer. O único problema do medo de falar em público é que esse medo pode ser que ele nos cause algum tipo de sofrimento emocional. Pode ser que ele nos cause algum tipo de sofrimento. Ou seja, quando você for falar em público, as pessoas elas podem rir de você. Elas podem debochar de você. Quando você for falar em público, as pessoas elas podem criticar você, elas não podem gostar muito do jeito, às vezes elas não gostam do jeito com que você se comunica, elas não gostam do jeito que você está trazendo aquele conhecimento, aquela informação que você está falando. Por muitas vezes as pessoas, isso pode acontecer quando você fala em público. Quando você for falar em público, as pessoas elas podem vaiar você, ou muitas vezes não aplaudir você. Elas podem cochichar entre elas ali. Nossa, será que ele está apresentando bem? Nossa, o que será que elas estão falando de mim? E aí tudo isso pode acontecer quando você vai falar em público, e tudo isso pode ser exatamente o que te auto-sabota, o que te impede de falar em público. E aí vem a pergunta, como é que eu venço isso? Bom, existe uma técnica de respiração chamada respiração proporcional. Essa técnica de respiração, ela é uma técnica de respiração que eu sempre usei para momentos em que eu sentia que eu estava com medo de falar em público. E agora eu vou dividir com você essa técnica, e quando você tiver um pouco com medo de falar em público, com medo de você apresentar um seminário, pode ser para um público digital mesmo, na internet assim, ou pode ser realmente no presencial. Mas você está sentindo que você está com medo, você está sentindo que você também está ansioso, você está sentindo que você está até querendo desistir. Use essa técnica de respiração, que ela vai te ajudar a ter mais clareza, que ela vai te ajudar a ter mais consciência, que ela vai te ajudar a ter mais autocontrole realmente desse momento de medo. Como é que você faz essa técnica de respiração? Então vamos lá. Essa técnica vai funcionar da seguinte forma. A técnica é 4, 4, 4. Inspiração 4, ou seja, inspirar 4 vezes. Retenção de ar 4, ou seja, você segurar o ar 4 vezes. E você expirar 4 vezes, ou seja, soltar o ar 4 vezes. Então você vai inspirar 4 vezes, vai segurar retenção de ar 4 vezes e você vai soltar o ar 4 vezes. E você pode repetir esse ciclo quantas vezes você quiser, ou até você se sentir bem, se sentir um pouco mais relaxado, se sentir que você está tendo aquele autocontrole ali naquele momento. Vamos fazer então? Então vamos lá. De novo. Puxe o ar bem profundamente, o máximo que você conseguir 4 vezes. Segure esse ar, retenção de ar, segure esse ar 4 vezes. 4 segundos, né? Contando 4 vezes e solte esse ar 4 vezes. Deixe todo o ar sair. A parte muito importante é tanto de você puxar o ar com profundidade, segurar esse ar por 4 vezes, como você também soltar esse ar por 4 vezes e deixar todo o ar sair dos seus pulmões livremente. A única coisa que você tem controle, a gente não tem controle sobre muitas coisas que acontecem no nosso dia, mas a única coisa que a gente tem controle
e que a gente pode mudar, digamos assim, é a nossa respiração. Quando você está com medo, com certeza a sua respiração ela é alterada. E é muito comum as pessoas terem uma respiração um pouco mais torácica, né? Ao invés de ter uma respiração um pouco mais diafragma, ou seja, respirar um pouco mais com a parte aqui da barriga, que é uma respiração mais profunda. Então você fazendo esse exercício de respiração antes ou durante o momento que você tem medo, mais especificamente também, nesse nosso caso aqui, o momento de medo de falar em público, você pode usar essa técnica de respiração. E você pode fazer o quanto você quiser essa respiração proporcional. Tá certo? Em um próximo momento, em breve, eu vou fazer um episódio só para poder falar sobre a respiração proporcional, como é que você pode usar ela, como usar ela realmente especificamente, a gente vai entrar a fundo dentro dela. Tá certo? Olha, eu fico muito feliz com você que me acompanhou até aqui. Muito obrigado pela sua presença, gratidão pela sua participação aqui. E eu te vejo no próximo episódio do podcast Autocoragem. Um grande abraço para você.